trouxe aqui nessa manhã para podermos aprender mais a sua palavra. Então nós desde já pedimos, Espírito Santo, permaneça conosco, Pai, falando conosco e através de nós, Senhor, que cada coração que está aqui presente, cada coração que talvez ainda esteja vindo, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa vir abençoá-los, Senhor, ministrar o nosso coração, ensinar das palavras de vida eterna que estão contidas nas suas escrituras, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós não pedimos nada além da sua presença, porque ela nos basta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, bom dia mais uma vez. Continuação da aula passada, né? Vocês se lembram o que foi ministrado na aula passada? O Júlio ministrou. Vamos lá, Ana Júlia, Maria Eduarda. O que a gente falou na semana passada? Você já ganhou os cadernos? Lembre-se de pegar os cadernos, as bíblias, que é importante anotar tudo, gente. Extensão da família real. Isso, extensão da família real, exato. E nós aprendemos... Escrever no caderno também é bom? Rapaz! Tudo vale ponto agora. Mas muito bem, como a Raquel falou, na semana passada nós falamos sobre a extensão da família real. E a extensão é a manifestação do desejo do Senhor. Na aula passada nós aprendemos... Pode falar. Galera, vai para a pontuação e também a gente tem problema de revisar isso. Sim. A aula passada a gente teve a questão da aplicação. Isso. Alguém tem algum testemunho de alguma aplicação que vocês tiveram durante a semana? Ou não? Alguém chegou a escrever a carta? Ninguém? Só estou perguntando de volumes, se tivesse, para a gente ouvir, né? Alguém aplicou alguma coisa da semana? E... Não? Show, meu Show. Então, nós na aula passada vimos sobre o desejo do Senhor. E, continuando aquilo que aprendemos, nós iremos aprender hoje sobre a família que o Senhor deseja. O desejo do Senhor está expresso em uma família. A família, que é Pai, Filho e Espírito. Agora também o Senhor, através da sua graça, através da sua misericórdia, decide estender esse amor para até nós. E é isso que nós iremos aprender hoje, sobre como nós podemos nos mover em família, em unidade. Afinal, também é o nome da nossa juventude, não é mesmo? Mas antes de começar, gostaria de lembrar algumas coisas, né? Os devocionais passados. Vocês fizeram os devocionais? Poucas pessoas postaram, a Amanda, a Júlia postou, mas... Acho que você postou semana passada, né? Ou só a Amanda, se eu não me engano. Os devocionais semana passada. Então nós... Efésios, nós lemos sobre... Antes nós éramos peregrinos, né? Agora nós somos a família real, nós estamos também em João 15:15. O Senhor Jesus fala que nós não somos mais servos, mas agora Ele nos chama como amigos também. Também nós vimos sobre Mateus, sobre a família, que não é o pai e a mãe de Jesus, ele fala lá que não é aqueles que estavam fora, mas aqueles que faziam a vontade do Senhor. Nós vimos também Oséias 6:6, que o Senhor não quer sacrifícios, mas quer misericórdia, que quer obediência realmente. Nós vimos Colossenses 1:10, que o Senhor quer habitar plenamente em nós, Ele quer nos tornar realmente a sua família, Ele quer que nós sejamos cheios da sua plenitude, do seu conhecimento. Depois, por fim, também nós vimos sobre Efésios 5:25, que fala lá que Jesus, assim como Jesus amou a sua esposa, a igreja, nós também precisamos amar a nossa noiva, também relacionar, assim como Jesus se relaciona com a igreja, nós também precisamos nos relacionar com a nossa família. Então, para a aula de hoje, esses são alguns dos temas que nós gostaríamos de falar. Primeiramente, sobre aquilo que o Pai deseja de nós, sobre qual é a família, como nos mover relacionado a isso. Além disso, aprender sobre o que o Senhor quer, também é importante aprender o que o Senhor não quer de nós, né? Algumas mentiras, algumas coisas que o mundo tem falado a respeito disso. Depois nós iremos continuar falando sobre a reconciliação. A partir da obra de Jesus no Calvário, nós temos dois tipos de reconciliação que são feitos. Primeiro, a reconciliação entre o homem e Deus, mas também entre o homem e o homem. Uma reconciliação tanto vertical quanto horizontal entre nós. Por último, nós iremos falar sobre a família, um tema meio diferente, né? Família de mortos, algo que talvez pode causar um estranhamento, mas iremos aprofundar mais sobre o que é essa família de mortos. Iremos concluir e também faremos aquela dinâmica, né, com as perguntas e etc. Então, eu já começo com uma pergunta. Como nós podemos, assim como na semana passada, né, nós aprendemos sobre o desejo do Senhor, e hoje eu começo perguntando para vocês, como nós podemos ser aquilo que o Pai deseja? Como que nós podemos fazer e viver realmente aquilo que o Senhor quer para nós? Vocês têm alguma resposta, algo que vem à mente de vocês? Como ser aquilo que o Pai deseja?
Vamos lá, Pedro, Jonathan, Samuel. Quero ninguém calado hoje não, hein? Quero interação. Como que... Tem que ser todo momento. Vamos lá. Como é que vocês entendem? O pai dizer, buscar intimidade. Exato. Tem essa ampla interpretação. Aham. Um deles seria Certo, intimidade. isso, né? Sim, com certeza, intimidade, certo. Mais alguém? Como a gente pode ser aquilo que o Senhor deseja para nós? Sim. Ah. É isso. Intimidade, discernimento, oração. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Samuel? Raquel, obediência? Isso, parabéns, muito bom. Obediência. Muito bem, tudo isso que vocês falaram está certo. O Senhor deseja viver em intimidade conosco. Na semana nós falamos disso, sobre a extensão da família real. E nós, então, começamos com essa questão. Será que nós, por conta própria, nós conseguimos, por nós mesmos, cumprir essa vontade do Senhor, Júlia? Ué, será que nós, por nós mesmos, por nossa própria força, será que a gente consegue? Agora eu vou viver com o Senhor, agora eu vou viver em intimidade com Deus. Será que a gente consegue? Por quê? Por quê? Porque sem Deus a gente não é nada. É isso. Não de um dia para o outro, sem Deus a gente não é nada, muito bom. Tá certo. E para a gente começar, né, a ver aquilo que o Senhor quer, primeiro a gente precisa aprender sobre o que o Senhor não quer. E a primeira revelação que nós temos no contexto bíblico é sobre o que o Senhor não quer, está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Alguém pode ler para a gente? Gênesis 3, do 1 ao 5? Samuel, Pedro, Jonathan, leia para a gente, por favor. Gênesis 3, do 1 ao 5. Ou quem quiser pode ler também aqui no quadro, pode ficar à vontade. Quero ficar bem dinâmico hoje, bem interativo. Falando de ponto, eu atualizei aqui a planilha, tá? Tiveram algumas mudanças. O squad da Raquel subiu para a terceira. Não, para ler agora, para a gente poder... Eles estavam na quarta Show, só um posição, minuto. você subiu para a terceira. Aí o squad do Éder estava na segunda, subiu para a primeira. E o squad da Júlia desceu. Tem uma relação da EPD, olha só, um deles vem com a maior proporção do seu. O seu tá faltando Cília, Isabela, Lívia. Mas a diferença tá pouca, tá de 7 pontos. Pô, tem que descontar o plano que nunca vem. Não, tá tudo calculado, é tudo mesmo. Por que o anjo tem embora longe? Não. Ali Agora você esquece. É lá na minha casa. Isso é uma A força, né? Mas o visitante também contou isso, você é visitante, né? Claro. Sim. São dois, é 5 pontos. Vamos lá, Pedro, lê pra gente. Gênesis 3, do 1 ao 5. Ah, eu vou trazer Se só você é cadeirinha. Não, o Pedro vai ler. Beleza? Obrigado. Isso. Vamos lá, pessoal, presta atenção no Gênesis 3, de 1 a 5. Vai lá, Pedro. A tentação de Eva e a queda do homem. Isso. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Obrigado, Pedro. Então nós vemos que o Senhor tinha dado uma ordem para Adão e para Eva lá no jardim, né? Qual era essa ordem? Cultivar e guardar. Eles tinham uma condição lá de manter realmente o relacionamento com o Senhor. Porém, a serpente, que é Satanás, que é o nosso inimigo, chega plantando uma dúvida. E qual era essa dúvida? Algo que era contrário àquilo que o Senhor tinha falado. O que o Senhor falou? De tudo vocês podem comer, de todas as árvores vocês podem comer, exceto de uma só. Porém, a serpente já vai distorcendo tudo aquilo que o Senhor tinha falado para eles. E o que a serpente fala? É verdade que vocês não podem comer de nenhuma das frutas das árvores que o jardim tem para vocês?
olhem, notem já uma distorção. O Senhor deseja que nós desfrutemos de tudo aquilo que Ele tem para nós, porém a serpente, por outro lado, tenta distorcer o desejo, o plano do Senhor, que é grande, que é maravilhoso, de viver ricamente na plenitude dele. E a serpente fala, não, isso daqui que Deus quer para vocês é mentira. Deus está escondendo algo de vocês. A serpente fala isso, porque Deus, versículo 5, Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão. Ou seja, a serpente que fala que Deus é mentiroso. Deus, segundo a serpente, estava escondendo um conhecimento que seria obtido através do fruto do conhecimento do bem e do mal. E sabe, isso é muito forte, porque lá em Gênesis 3, é a Gênesis realmente, o início de todo o pecado, o início da distorção, do rompimento do relacionamento entre nós, como seres humanos, e o Senhor, entre Deus. E desde então, a partir de Gênesis 3, muitas outras distorções continuam sendo feitas. A religiosidade ruim, o farisaísmo, vocês se lembram lá os fariseus que iam falar com Jesus, a hipocrisia, as pessoas que por fora aparentam uma religiosidade, uma piedade, porém o seu coração é corrompido, o seu coração não realmente circuncidado com o Senhor, é uma manifestação disso. Outras distorções são as mentiras, as falsidades, os egoísmos, os desejos egoístas. Tudo isso é, na verdade, uma forma de romper e de não vivermos de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós. E o que o Senhor quer? O relacionamento, o desejo. E sabe, eu estava lendo essa semana um livro que é bem famoso, o Código da Vinci, até coloquei ele em cima, que também fala, eu trouxe um exemplo antigo lá de Gênesis, né, da distorção, do desejo do Senhor para nós, mas também trouxe um exemplo mais recente. O livro Código da Vinci traz uma tese que talvez vocês na escola, talvez vocês nas redes sociais possam ouvir e que pode talvez abalar um pouco da fé de vocês, da nossa crença. E qual que é essa tese que esse livro traz e que talvez possa ser muito perigosa, porque vai realmente contrária àquilo que o Senhor quer para nós. De acordo com esse livro e de acordo com muitas pessoas que ficam refutando e criticando as Escrituras, a Bíblia, deixa eu pegar minha Bíblia para poder ficar mais enfatizado, isso aqui, o cânon, os 66 livros da Bíblia, na verdade, tem algo escondido dentro deles. Isso daqui que a gente tem, que é a revelação, que nós acreditamos ser a plena revelação de Deus, na verdade tem coisas faltando. E que essas coisas faltando são livros apócrifos, são livros que a igreja, como instituição, está escondendo de nós. Então, as pessoas precisam ir fora da Bíblia, buscar esses livros para, assim, conhecerem realmente o desejo do Senhor. Mas isso é o que a serpente falou, não é mesmo? A serpente fala, olha, o que vocês querem está fora de Deus. Vocês estando fora de Deus, vocês terão um conhecimento grande, assim como Deus. Então nós acreditamos realmente na Bíblia como nossa plena revelação. Porém, esse livro, o Código da Vinci, traz essa tese de que, na verdade, existem coisas que estão fora da Bíblia e que são mais importantes. E que coisas são essas? Que, na verdade, Jesus, como pai de família, como nós trouxemos na semana passada, na verdade não é o pai dessa família espiritual. Mas, na verdade, Jesus teve uma família carnal, ele se casou e teve filhos realmente. Porém, isso é algo que não faz sentido nenhum pra gente, não é mesmo? Porque, na verdade, esses evangelhos apócrifos, esses livros que talvez as pessoas que vão criticar as escrituras, criticar a nossa base, criticar aquilo que nós cremos como revelação real de Deus, na verdade, esses livros tentam abalar as escrituras. Porém, nós, uma vez que estamos fundamentados na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vemos que, na verdade, Jesus é tudo aquilo que a Bíblia nos fala. Aquilo que as outras pessoas tentam falar fora da Bíblia, na verdade, não tem nenhum respaldo para nós, sabe? Então, muitas vezes, vocês podem na escola, podem vendo nas redes sociais, ouvir coisas, talvez ouvir que Jesus, na verdade, não era Deus, na verdade, ele era só um profeta, era só um homem sábio, um homem bom sim, porém que não é nada que a igreja fala, não é nada que o Senhor fala para nós, na verdade, era um homem que morreu, que não ressuscitou, que as pessoas guardaram o seu corpo, esconderam e que criaram toda uma mitologia, criaram toda uma religião a partir de uma falsidade. Porém não, gente, é importante nós entendermos e crermos realmente que a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor nos liberta, nos redime, nos resgata. O Senhor Deus escolheu se revelar nesses 66 livros da Bíblia para assim nos mostrar que o desejo dele é relacionamento. O desejo dele não é algo que está escondido de nós, diferentemente do que a serpente fala para Adão e
Eva, Deus não esconde para nós aquilo que nos é melhor. Na verdade, Deus revelou aquilo que é mais importante para nós. E o que é mais importante para nós, gente? Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a maravilha de Deus, o Evangelho, a boa notícia de que nós, que havíamos perdido esse lugar de relacionamento com Deus em Gênesis 3, agora somos reconciliados mediante a obra de Jesus Cristo. Amém? Vocês têm alguma dúvida? A gente pode continuar? É um tema bem polêmico, né? Bem importante. Vamos prosseguir então? Sim, mano. Pode falar, mano, fica à vontade. Tenho uma dúvida Sim, fica à vontade, pode falar. sobre as modificações ao longo do tempo. Aham. Foi escrito há muito, acho que 1.500 anos atrás, né? É um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Aham. 1.800. É, 2000 mais ou menos, né? Isso. Então, sobre as modificações até hoje, Aham. muita gente modificou, assim, né? Aham. Perdeu sentido. Sim. Então, é sobre isso que eu queria. Legal. Uma pergunta sobre a veracidade realmente do texto bíblico, né? Se é verdade realmente, Não, sim, se a gente pode acreditar, entendi. te acredito e tal. Houve muitas Sim. modificações Aham. ao longo do tempo. Legal. Top. É importante nós entendermos que o Espírito Santo inspirou não apenas a escrita do texto bíblico, mas também o Espírito Santo guardou e preservou o texto bíblico. É importante nós entendermos isso. E como que eu posso provar isso? Vocês sabem sobre os manuscritos do Mar Morto, certo? Lá de Qumran, na verdade, no final do século passado, na década de 50 mais ou menos, foram encontrados vários achados arqueológicos que comprovavam que o texto bíblico que nós temos hoje, e esses textos que estavam nos manuscritos do Mar Morto, foram escritos antes, na verdade, de Jesus estar lá naquele período dos essênios, mais ou menos, das pessoas que estavam no deserto, uma comunidade de judeus que saíram do templo, que saíram do ambiente religioso e foram para o deserto e começaram a escrever e redigir várias coisas. E esses escritos foram preservados até 1950, até aquela década de 50 mais ou menos, e foi encontrado o quê? Qual que foi essa evidência? A de que o texto bíblico que nós temos hoje, basicamente não tem quase nenhuma modificação em relação àquilo que Jesus via na época dele, sabe? Totalmente interligado, exatamente. As mudanças, as modificações são cerca de 0,5%, coisas assim. Mas são coisas que, para nós, realmente, as coisas principais, a trindade, a manifestação de Jesus como 100% Deus, 100% homem, são coisas que realmente nós podemos acreditar, porque realmente Deus não apenas inspirou a escrita bíblica, mas também a preservação 100% contínua dela, de como ela tinha sido feita. Tá bom? Deu para ter uma noção? Só para complementar, Sim. uma questão interessante nisso aí, a gente já estuda isso, que é o distanciamento, né? Aham. Tanto espiritual quanto de tempo também. Exato. Então, por exemplo, como o Mano falou, muito tempo atrás. Então, o que acontece? Todos os livros da Bíblia, eles são escritos em um contexto. E esse contexto carrega expressões, carrega as questões linguísticas, carrega as questões históricas, Exato. carrega as culturas, carrega aquele povo específico, como as cartas paulinas, como Isso. os escritos dos povos. Então, assim, é importante a gente ler a Bíblia e entender isso em mente, que é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Exato. É a verdade do Senhor, isso é revelado ao povo do Senhor, mas nós temos que levar isso em conta ao interpretar a Bíblia, por isso é um desafio. Então é por isso que geralmente a gente não aconselha muito a gente ficar estudando ou lendo versículos separados. Isso. Porque às vezes, por exemplo, você pega um versículo que é o tradicional, tudo posso naquele que me fortalece. Aí as pessoas usam esse versículo para falar, você pode, você consegue, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu carro, você vai conseguir dar vingança naquela pessoa do seu trabalho, você vai fazer um monte de coisa. Mas se olha Filipenses 3, Paulo está numa prisão, Sim. falando do Evangelho, que é a única verdade que restou para ele. Ele está falando, olha, eu posso suportar essa luta, essa dificuldade no meu Senhor, porque Ele é que me ajuda. É isso. Então, toda vez que nós formos ler a Bíblia, só complementando, nós temos que ter isso em mente, esse distanciamento. E o distanciamento espiritual também, porque quando nós caímos, nós perdemos a revelação da palavra, porque o pecado passa a habitar em nós. Isso. Então, nós precisamos de estar santos, ser santificados novamente, para ter essa visão do Senhor. Uau. Na palavra. Então é sempre bom ter isso em mente ao nós estudarmos. É um desafio diário. Demais. Estudar a Bíblia e interpretar ela corretamente. Por isso que é uma caminhada. Toda vez a gente vai caminhando, vai aprendendo, vai aprendendo. É um processo, né? Sim. Todos nós estamos nesse processo, uns começando, outros mais no meio, outros mais no final. Mas está todo mundo caminhando e ter
da Amanda foi muito boa. Demais. Esse distanciamento aí é o que a gente tem que ter sempre em consideração quando a gente for ler. Exato. Podemos continuar, gente? Mais alguma coisa? Amém. Então, o próximo, ainda relacionado a isso, sobre aquilo que nós perdemos lá do Éden, sobre a reconciliação que Deus faz. Sabe, nós vemos lá em Gênesis 3 que ocorre a queda, ocorre a entrada do pecado no mundo. E a partir da queda, vários relacionamentos são comprometidos, várias interações humanas e em relação ao ambiente que cerca são realmente distorcidas. A primeira relação que nós vemos é a relação entre homem e Deus, é vertical, né? Fiz a cruz, que é o nosso símbolo de fé, realmente nos simboliza isso. A relação homem e Deus vertical foi quebrada, mas também a relação do homem com o seu próximo, a relação horizontal foi quebrada. Porém, uma terceira relação que foi distorcida a partir da queda é a relação do homem consigo mesmo. Quantas vezes vocês se pegam? Eu também me pego várias vezes. Caraca, eu pensei nisso mesmo? Isso que eu senti realmente é certo? Esse pensamento, essa emoção, sou eu mesmo? É uma outra pessoa que está dentro de mim que está pensando isso? É uma consequência da queda. Nós fomos separados de Deus pelo pecado, fomos separados dos nossos irmãos. Às vezes nós temos intrigas, às vezes temos falhas, às vezes um insulta o outro ou é insultado pelo outro por causa disso também, por causa da queda, mas também o homem consigo mesmo. Às vezes nós pensamos coisas que nós até ficamos surpresos conosco mesmos. Mas uma quarta manifestação desse relacionamento que foi quebrado é entre o homem e a criação. Eu até coloquei essa imagem aqui, vocês sabem o que é isso, né, gente? É uma barata. Você matou um monte de Eu coloquei essa barata realmente para mostrar esse estranhamento. Você acha que lá no Éden tinha barata? Você não colocou a barata? Coloquei. Só para poder pensar. Sim. Dá para ver? Eu trouxe para vocês pensarem. Será que se... Amanda é muito doida. Se Adão e Eva não tivessem pecado, será que nós teríamos esse relacionamento entre barata, entre insetos, entre serpentes? Será que nós, como a joia da criação, nós não iríamos dominar sobre esses animais? Ou será que talvez, a partir do pecado que entra no mundo, nós entendemos que toda a criação foi afetada? Todo o nosso relacionamento com a criação, com os seres, com as baratas, com as serpentes, com tudo, foi quebrado realmente. Por isso que eu coloquei com o cachorro, exatamente. É isso que eu trouxe para vocês. A barata que então começa a manifestação de uma nova, também do rompimento do relacionamento entre nós com a criação. Nós que fomos criados para dominar, para governar realmente, manifestar o reino, uma vez que nós perdemos esse relacionamento com Deus, nós também perdemos esse domínio, perdemos esse governo. Por isso que nós às vezes somos afligidos, somos afetados pela criação, porque realmente é uma manifestação desse pecado. Mas a palavra do Senhor fala que toda manifestação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Uma vez que nós, como filhos maduros, nos manifestarmos realmente quando Jesus voltar, então nós não teremos mais medo de barata, nós não teremos mais medo de escorpião, nem nada. Porque o quê? Nós teremos realmente a plena revelação, seremos filhos maduros de Deus. Pode falar. Não. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a nossa aversão, o nosso nojo, o medo que muitas pessoas têm com barata, com insetos, é uma manifestação do pecado, entende? Porque Cachorro Cachorro é sentimental, cachorro A minha mente imagina muita coisa, mano. Aí na hora que eu vi a barata ali, aí eu imaginei a barata descendo na árvore assim, falando com ela, aí, tipo assim, seria totalmente, mudaria o contexto inteiro de uma vida. Porque aí, tipo assim... Imagina se a barata virasse serpente. Não vou falar isso não. Não é Exato. mágica, não, o Jonathan. Mudaria o contexto inteiro, entendeu? Fala, Pedro. Se fosse uma barata descendo da árvore. Jesus já pisou na cabeça da barata. Então, assim... Vai, Pedro. Não vai, não iria, É. não vai. Explica aí, Júlia, você lembra por a razão? Não tem espírito. Exato, não tem espírito. Os animais não têm espírito.
Daí, quando É. eles morrerem, vão parar de existir, né? Exato. Vieram do pó. Não, mas eu não lembro se falou que algum básico. Não, na verdade, a Bíblia não é clara em relação a isso. Porque a Bíblia nos fala apenas o que é importante para nós. Exato, são interpretações que nós fazemos. Entendeu? Porque, cara, tipo assim, Por exemplo, o neném acabou de nascer, morreu. Claro que Tipo não assim, sei, porque não porque tem quando... espírito. Exato. Criança Exatamente. voltou a dormir mais Não, nada. mas se for subir tudo, vai ser Calma. muito mais. É, Calma, Vai pro inferno. porque ele não pecou. Tem gente que não vai pro céu. calma. Eu acho que é o seguinte. Quando Deus criou... Quando Deus criou o mundo... Aí você não pode na minha casa, não. A Bíblia sempre lembra. Quando Deus criou o mundo, né? Tanto árvores, Sim. né? Aham. A parte firme, né? Da Isso. terra e tal. Ele falou que haja, né? Haja Isso. firmamento, né? Haja... Aí foi falando. Exato. Tal, até chegou nos animais, né? Então, os animais foram criados através do haja, Isso. né? E já nós não. Nós fomos criados do pó, ele moldou o homem em Isso. imagem e semelhança, e além de moldar o homem em imagem e semelhança, ele ainda sopra, né, O o Espírito. espírito dele em nossas narinas, Exato. como um sopro de vida. Aham. Então, eu acredito que seja por isso, Aham. né? por um animal não tem esse espírito. Exatamente. Exato. Aí, tanto é que quando nós morremos ou quando Jesus voltar, a gente volta para ele, por quê? Porque a gente sempre foi nele. Eu acredito É isso que aí. na questão de não ter uma ciência. Aham. A ciência é um raciocinar. Porque se nós aceitamos o critério para entrar no céu é esse. Uhum. É igual as meninas estão falando, ele tem sentimento. Sim, Mas eles não raciocinam. Não, raciocina. Raciocínio, eles são inteligentes. A Madre faz um palco aí na matemática. Nem eu faço isso. Não, mas raciocínio que eu falo, vou aceitar Jesus. O cara não. Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Vai orar. Vamos lá, Mas gente. quando a gente chegar nessa, a gente come. É isso. Vamos continuar então? Vai orar. Ajoelha. É isso. Temos tempo limitado. Chegar no céu, tem um monte de cachorro. Eu sou uma coisa que eu já vi que vão ser todos nós com ele. Eu juro. Conversa séria. Começa sério com Jesus. Se chegar no céu, você é cachorro, ele vai ter conversa séria. Ai, Senhor. Cada um. É Mas sim. bom, vai lá, Tá. gente. Pedro, posso pular? Bora. Depois eu vou mandar no grupo pra vocês. Não. Depois. Mas É. quem tá fazendo isso tem que ter uma prova antes. Tá certo. Bora, bora. As perguntas, né? Mudei. 5, 4, 3. Ele tá anotando. Mas tá até anotando hoje, que orgulho. Orgulho. O homem tá mudado. Não, pra progressão, então. Show? Desenha até a barata. Deus é realista. Vou falar um negócio pra você. Desenha até a barata realista. É. Tem igual, ó, mudou. Vamos lá então, gente. Então nós vimos sobre a reconciliação, homem e homem-Deus. Outro assunto que é importante nós trazemos hoje é sobre a reconciliação que Jesus faz e que é expressa a partir de uma família de mortos. É um termo meio pesado, né? Família de mortos. Como a gente pode pensar? João 10,10 fala que Jesus é o pastor das ovelhas e veio para nos dar vida e vida em abundância. Como a gente pode conciliar a morte, que a Bíblia fala que nós precisamos morrer para o pecado, mas também com a vida que Jesus nos dá? Mas isso não é uma contradição, na verdade é um entendimento que nós precisamos compreender realmente de forma completa. E nós entendemos que uma vez que o pecado produz morte, porque o salário do pecado é a morte, nós entendemos isso lá em Gênesis 3, apenas a morte de uma pessoa sem pecado é capaz de trazer vida àqueles que estão mortos. Porém, é um dilema, não é mesmo? Se todo mundo peca, todo mundo vai morrer. Mas se somente uma pessoa é capaz de trazer vida, é a pessoa que não tem pecado, então como isso é possível? Pode perguntar, Pedro. A gente não nasceu com pecado? Sim, todos nós nascemos com pecado. Então a gente vai pro inferno? Se nós não sermos salvos, Mas sim. ter fé, você precisa ser perdoado. Exato. Recebemos o perdão mediante Jesus Cristo. Show? Então a gente pode continuar. Então nós entendemos que a morte é um pré-requisito para nós termos a vida. Primeiro nós morremos para o pecado, para depois nós termos a ressurreição em vida através da obra de Jesus Cristo. Sabe? Primeiramente nós
nos tornamos essa família de mortos. E como é essa família de mortos? A família de mortos, na prática, é aquela que não vai se sentir ofendida quando um irmãozinho pecar ou talvez falar algo para você. Sabe, Jesus, quando lá estava na cruz do Calvário, uma lança foi traspassada nele. Porém, Jesus, obviamente, não sentiu essa lança. E por quê? Eu pergunto a vocês. Por que Jesus não sentiu a lança que foi traspassada nele? Raquel, Ana Júlia e Maria Eduarda. Vocês se lembram disso? Na cruz, Jesus teve uma lança traspassada nele. Vocês lembram? Então, mas por que Jesus não gritou, não sentiu nada dessa dor? Por que Jesus não sentiu a dor da lança que foi traspassada nele? Lá na cruz. Sim, na verdade, ela nos explica, ela relata isso, mas não fala realmente que ele não sentiu dor. Mas nós podemos subentender que ele não sentiu? Exato. Lá na cruz do Calvário. Exato. Também. Exato. Ele é 100% homem, 100% Deus, certo? Ele sente dor, assim como nós seres humanos, mas também é sobrenatural. Mas por que ele não sente dor? Porque, gente, ele já estava morto. Jesus foi traspassado depois que ele estava morto. Vocês se lembram que era costume na época de as pessoas quebrarem os ossos daqueles que estavam na cruz? Já vou te dar a oportunidade, Pedro, só um minuto. Existia aquele costume de, na cruz, quebrar os ossos das pessoas que estavam crucificadas. Por quê? Porque assim elas iriam morrer de forma mais rápida. Porém, Jesus também, para cumprir uma profecia, nenhum osso dele foi quebrado. E por ele ter morrido mais rápido, os homens traspassaram aquela lança nele. Mas por que ele não sente dor? Porque ele já estava morto. E é essa a principal lição que eu quero trazer para nós como família nessa manhã. Nós precisamos ser, assim como Jesus, reconhecer que nós estamos mortos. Nós não iremos mais sentir dor, lança, afronta, ofensa. Porque Jesus teve tudo isso, mas não sentiu dor. Sabe, é óbvio, como seres humanos, nós vamos sim sofrer, mas precisamos entender, cara, meu mestre, meu Senhor sofreu muito mais do que eu. Sabe, ele teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, foi dado a ele vinagre quando tinha sede, ele teve flagelos, aflições, coisas maiores do que eu, ele teve, seus amigos abandonaram ele, sabe, isso que eu estou sentindo é tão pequeno, frente àquilo que Jesus sente, que era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, decidiu se humilhar até a forma de servo, e eu, talvez, por ter uma arrogância, por ter um orgulho, vou deixar esses sentimentos me afligirem, vou deixar isso realmente ser uma ofensa para mim, sabe? Isso é algo que a gente precisa sempre pensar. Pedro, você tinha aquela dúvida? Pode falar. Sim, todo mundo é primo. Por que a gente, na hora do Natal, na comunhão em família, todo mundo se junta? Se todo mundo é? Todo mundo é filho do Éden, Aham. Adão e da Eva. Uhum. Então, ou seja, todo mundo é primo. Se todo mundo é primo, por que a gente não se junta na hora do Natal? Uhum. Igual, Vamos fazer a ceia lá em início, então? Bom? É isso. Que massa, tá? sim, mas a gente no estacionamento aí faz uns... Nossa, cara, minha nossa família. É dia, né? É isso. Mas é algo que a gente pode aplicar, assim, uma ceia em família, realmente, com os nossos irmãos. Exatamente. Exato. Genial. Então, uma vez que nós temos essa compreensão de que nós somos uma família, nós temos alguns exemplos aqui que eu gostaria de trazer para solidificar esse conhecimento. Primeiro, eu queria ressaltar essa obra de arte que o nosso irmão Heller fez. Olha só. Ficou tão bonito que eu nem quis apagar para deixar na aula. Ficou muito bonito. E também ressalto sobre o Éden. Ressalto sobre a criação, não é mesmo? Uma ilha. É o quê? Uma ilha. Ah, pensei que era o sol. Não, é o sol, pô. É o sol, né? Eu sou uma ilha. Exato. O lugar de criação, o lugar que nós tínhamos com Deus e que foi perdido. Entendeu? E outros itens que eu quero trazer para vocês. Primeiro, a cruz. Vamos lá, gente, presta atenção. A cruz como nosso símbolo de fé, certo? A cruz, na época, era um instrumento de tortura. Sabem? Vocês podem pensar hoje em dia a cruz como talvez uma cadeira elétrica.
Sabe, hoje em dia, os prisioneiros que são condenados à morte, principalmente nos Estados Unidos, né, nós vemos filmes, são condenados à cadeira elétrica. Então pensem a cruz não como algo bonitinho que a gente carrega como colar, como pulseira, não. É algo que lembra a morte. Toda vez que vocês verem a cruz, lembrem, o meu Senhor foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então a cruz nos traz reconciliação com Deus, vertical, mas com nossos irmãos, horizontal, certo? O outro símbolo que eu quero lembrar para vocês é o triângulo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito, a família real que se movimenta realmente junto. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Quer perguntar? Por que falam que não pode usar a cruz com Jesus nela? Isso é uma questão de mais usos e costumes, né? Mas muita explicação que nós, como evangélicos, damos é que realmente nós não entendemos certo deixar Jesus na cruz porque ele já não está mais lá, sabe? Para nós, Teve uma isso. vez que eu estava usando um cordãozinho com uma cruz, né? Sim. Aí, um amigo meu que é católico, ele perguntou por que eu estava usando a cruz, mas não tinha Jesus na cruz que eu estava usando. Aí eu peguei e falei, porque ele não está mais nela. Exato. Esse é o nosso entendimento. Nós entendemos que não é necessário deixar Jesus. A visão que eu quero ter de Jesus não é Isso. Jesus só crucificado. A cruz está vazia. verdade que ele É um ressuscitou, Jesus né? vivo. Exato. A missão é Isso. essa, né? Aham. É igual Ainda eles falou, a permanece cruz é lá. apenas para a gente lembrar, né, que isso aconteceu. Beleza? Então nós temos a cruz como instrumento de tortura, de morte, nós temos que lembrarmos disso, a tortura que Jesus sofreu. O triângulo como esse símbolo da família real, Pai, Filho e Espírito. Mas também temos o círculo. O círculo, desde a antiguidade, tem a ver com a perfeição, tem a ver com a completude. E também tem a ver com dinamicidade, sabe? O círculo sempre está se movendo. Nós, como família, nós entendemos unidade em movimento. Nós estamos em uma só pessoa, mas nos movemos sempre. É importante nós sempre lembrarmos isso. O círculo tem a ver com o movimento, com a família nós estarmos, mas também, por último, tem o peixe. Sabe? O peixe desde os primeiros cristãos usavam o peixe como símbolo do cristianismo, porque em grego, se eu não me engano, as iniciais de Jesus Cristo como rei tem a ver com a palavra peixe, Jesus Christus. E não apenas o peixe nos lembra sobre nosso Senhor Jesus Cristo, mas também nos lembra que um peixe não anda sozinho, não nada sozinho, né? O peixe sempre está no cardume, o peixe sempre está junto com suas outras pessoas da mesma espécie. E nós, como membros dessa família real, que agora fomos reconciliados com Cristo, precisamos também estar com a nossa família, sabe? Então lembrem-se disso. A cruz, a família, a dinamicidade e nossa unidade com nossos irmãos. Para concluir... Sim, pode falar. Da família de mortos, cara, não sei se entendem isso, se vocês entendem isso, mas é um desafio estar nessa família e ser cristão. O Pedro sempre falou, né? Pô, a gente nasceu em pecado lá no Éden. Isso. E qual é a condição, né, para nós sermos salvos? É tomar essa cruz. Então, quando Jesus nos chama, ele fala, olha, tem a cruz que é nossa, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala também, aquele que quer ser meu discípulo, ele deve largar tudo, aquilo que mais ama o pai, a mãe, a família. Ou seja, é uma decisão assim, uma decisão radical, cara. Isso. Eu com Jesus é radical. E participar de uma família com um morto também é radical. E é radical tanto nós, um com o outro, quanto nós com Deus. Exato. Então, esse é o padrão. A cruz, Jesus, por exemplo, ele teve medo, ele ficou angustiado, ele ficou aflito, mas ele suportou e ele tomou a cruz dele para fazer esse sacrifício. Então, nós, quanto cristãos, o conceito talvez mais importante que nós devemos nos lembrar todos os dias e nos fortalecer nisso é de estarmos mortos. É isso. Porque às vezes, Pedro, a gente fala assim, pô, eu sou cristão, eu vou na igreja, mas se eu não nego a minha vontade, a minha carne, alguma coisa está errada, porque eu não morri. Morrer, batismo é o quê? Você morreu para o seu velho homem e ter uma nova criatura. Só que o nosso velho homem vai estar sempre querendo cumprir a vontade dele. Mas nós, quanto família de mortos, precisamos morrer. Então toda vez que nós pensarmos em pecar, nós precisamos nos lembrar, pô, eu estou morto, isso aí está crucificado com Cristo. Às vezes não vai ser fácil, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de pessoas para nos acompanhar, as meninas vão precisar de meninos, de mulheres para conversar, os meninos vão precisar de conversar entre homens, nós vamos precisar de expor o nosso coração, de expor as nossas fraquezas, de expor as nossas dificuldades.
dificuldades, ter pessoas que vão orar por nós. Sim. Então talvez a gente não está nessa fase ainda dos squads, mas depois de um tempo, o ideal é que entre os squads, cara, vocês comecem a confessar pecado. Isso. Porque, cara, o Luiz está passando por alguma dificuldade lá na vida dele, no trabalho, na vida espiritual, nas tentações que ele passa. Eu também estou, o Edson também tá. Tem dias que vai dar sexta-feira à noite, sábado à noite, se a gente não tiver um amigo para estar do lado, para fazer alguma coisa junto, a gente vai querer correr pro pecado. Isso. Porque é a nossa carne, é a nossa inclinação. Sim. E a questão do evangelho é sempre lembrar como morto. Então, no princípio, assim, cara, esse ano, se vocês puderem lembrar de uma coisa que vocês lembram, família de morto. Isso na nossa relação com Deus e com o nosso amigo. Então, cara, se o Hélio falou alguma coisa que me entristeceu, eu não posso deixar a vaidade subir pra minha cabeça, o ego subir pra minha cabeça, a ira subir pra minha cabeça. Eu tenho que chegar com ele e resolver o meu problema. Se o Pedro me deu bom dia, eu não respondi. Em vez do Pedro ficar irado, eu falei assim, pô, mano, que você não respondeu? Então tem que ter essa relação entre nós de pessoas que estão mortas. Isso. Não pela nossa vontade, porque pela nossa carne a gente não é capaz, mas por Cristo. Ao olhar pro outro e pensar, cara, eu tô morto, fulano me magoou, fulano me feriu, mas eu tô morto. Posso estar com raiva do fulano, mas eu vou ter paciência porque é por causa de Jesus. Porque eu tô numa família de mortos. E não é um lugar fácil, porque você tem que expor suas fraquezas, você tem que expor seus medos, você tem que expor suas dificuldades, você tem que se abrir, você tem que conversar, mas é o que o Cristo nos chama para ser. A família de mortos, né? Inaugura a igreja dele na cruz. E a nossa missão de caminhar juntos é isso. É muito mais do que se encontrar o domingo, mas é ser essa família de expor as dificuldades e principalmente de todo mundo estar morto junto. Porque um vai precisar de lembrar o outro. Vai ter dia que talvez a carne do Edson vai estar reinando sobre a vida dele. Eu vou precisar de falar, pô, mano, vamos lá, não é? Esse não é o lugar. Vai ter dias que a gente vai estar desanimado. Ontem meu irmão não queria nem poesa vir assistir filme, tá doido pra ver outro por si em casa. Mas eu vim, cara, porque morto, quem tá morto não tem escolha. Às vezes eu pego umas coisas assim da minha vida e falo assim, pô, cara, eu queria fazer diferente, né? Eu queria escolher diferente. Sim. Mas eu penso, pô, quem tá morto não tem escolha, não tem dom, não sente nada. Quem governa é Jesus Cristo. Então o desafio pra nossa vida, cara, é isso. É deixar que Cristo governe e não nós governarmos. Porque na medida que nós queremos governar, Cristo perde o senhorio. Cristo perde o governo. No EBD como essa, por exemplo, um exemplo, aqueles que não venceram o sono para estar aqui ou as distrações, cara, Cristo precisa governar. Se Cristo morreu numa cruz, será que ele não é digno que eu acorde 8 horas da manhã para estudar a Bíblia às 9? É isso. Então são pensamentos que nós temos que nos fazer, e eu faço esse pensamento todos os dias, cara, quando Cristo morreu por mim, eu estou morto, eu preciso de fazer algo por ele, pelo meu Senhor, eu não posso deixar minha carne governar. E aí é que entram as disciplinas espirituais. Porque são dois homens, né? Paulo descreve bem essa dinâmica em Romanos 6. Sim. Um homem que quer fazer o bem e um homem que quer fazer o mal. Então, o homem que quer fazer o bem, ele tem que prevalecer. Eu estava lendo um livro essa semana e deu um conceito interessante sobre isso, uma história que quando tem uma batalha entre dois seres que são alimentados, vence aquele que é mais alimentado. É isso. Então, assim, as nossas dificuldades, cara, vai vencer aquele que é mais alimentado. Sim. Então, se nós alimentamos mais no espírito, mais com palavra, mais com louvores, mais com devocional, mais com espiritual, quem vai vencer essa batalha? O ser espiritual. Mas se nós não alimentamos o nosso ser espiritual, nós alimentamos somente a carne, progressivamente nós vamos caminhar em prol da perdição, porque nós não somos bons, mas o Senhor é bom. Aleluia. O principal, se tivesse um, está morto. Isso. É um desafio diário, cara. Está morto para as nossas vontades, para os nossos desejos. Sim. E Evangelho é isso. O Evangelho não é profecia. Não. A maior profecia já aconteceu. Amém. Jesus numa cruz, Sim. o véu descortinado. Aleluia. As outras coisas acontecem, sim, particulares, mas a maior revelação, a maior profecia é Jesus numa cruz, meu amigo. Se isso aí não nos move, nada vai mover. Ministério não pode nos mover, bênçãos não pode nos mover. Esse é o maior mistério, a maior revelação. Cristo numa cruz e a nossa salvação. Então, cara, tem que dar morto. E nós, quanto esse conceito, nós temos que olhar um para os outros e às vezes puxar a orelha e falar assim, pô, mano, qual foi? Tá sumido? Falei com o Luiz esse mano, você tá sumido, velho. Sentindo sua falta, falei a mesma coisa com ele. E às vezes vocês têm que falar comigo também, pô, e cara, como é que tá a vida? Porque é isso, irmão, tem que estar morto. E toda vez que a nossa carne sobressai, nós caímos. E a nossa missão aqui não é apontar o dedo para ninguém,
mas estender a mão e falar assim, pô, vamos caminhar de volta. E a Aline ontem estava pregando aqui depois do filme, né? Não sabia que a Aline pregava não, mas a Aline tentou pregar aqui ontem. Quando a gente pregou sobre a passagem de Jesus com Pedro, né? Sim. Eu até chamei ele para pregar qualquer dia na igreja. Não, o pastor tá com você pregar essa mensagem que você pregou ontem aqui. E ele estava pregando, cara, sobre estender a mão, e é verdade, nós precisamos de muito estender a mão para o outro, um ajudar o outro. E a missão dos squads, em suma, além de dar prêmios para vocês, né? É isso aí. Amém. Uma perguntinha. Total de pontos vai Achei que você ia botar alguma Não, coisa. isso é referente ao trimestre. É isso. Igual. Vocês vai até quando? É pro Não, vai. Bora, gente. Vai lá, Alex. Vamos concluir então. Mas já tá na conclusão. Sim. Pessoal, vamos concluir. Não, eu não preparei nada demais, fiz a coisa mais simples possível, porque realmente é aquilo que nós falamos. Desde o princípio, o Senhor quer uma coisa conosco: relacionamento, intimidade, comunhão. Então, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor já se movia apenas de famílias em famílias. Foi o mesmo com Adão, com Enos, Sete, Noé. Deus salva a família de Noé. Sabe, Deus salva Abraão em Gênesis 12. Abraão sai da sua terra, sai da parentela que ele estava, mas ele sai com sua esposa, com Sarai. Foi também isso com Davi, com a família de Davi, com a dinastia davídica. Foi com Jesus, continua sendo com Jesus como esse pai de família, como esse ser, esse homem-deus, esse Deus-homem que se encarnou e inaugurou uma família espiritual que havia sido perdida lá no Éden. Então que nós, em nome de Jesus, vocês podem esquecer de muitas coisas que foram faladas aqui, mas que não esqueçam sobre a morte, sobre a família de mortos, sobre nós. Assim como Jesus morreu por nós, nós também precisamos morrer para nós mesmos, para assim nós ressuscitarmos para uma nova vida, para uma novidade de vida em Cristo Jesus. E também nós não esqueçamos de viver como família, comunidade realmente e intimidade. Agora, nesse momento, quero que vocês se unam em seus squads para a gente poder responder as questões. Hoje o rapaz do squad veio, né? 5 minutos só, gente. Vamos fazer um esforço só para até 10h12, beleza? Que a gente está com um tempo muito corrido. Até 10h12. Cadê o forno, Liette? Mandei lá. Cadê o forno, Liette? Tá lá. Bora lá, gente. Até 10h12, hein, por favor. 5 minutos só. Tá dando erro aqui. Tá dando erro? Ai, Jesus. Fala que não tá complicado. Deu erro. Deu erro. Caraca, não deu eu não. E agora? Escrevi lá também não. Deu erro sim do João. Voltou? Isso aí é mentira. Meu mão tá continuando. 20 é pecado. Não, ele só avisou agora. Tentem agora. Agora foi, né? Show. Agora foi. Bora lá, gente. Até 10h12, hein? 10h13, tá certo? Você atrasou.